Olá, pessoal. Nesse vídeo, então, iremos conversar sobre correlação e regressão. Primeiramente, nós vamos abordar as vantagens, desvantagens e a definição dessa análise estatística. Começando, então, pelo primeiro tópico. É uma análise, então, que mede a associação e casualidade entre duas ou mais variáveis quantitativas. Então, quando eu estou medindo uma variável y, que ela é quantitativa, e lá na definição dos tratamentos, essa variável x também é quantitativa, nós utilizamos então uma análise de correlação e posteriormente uma análise de regressão para entender essa associação entre as duas variáveis. Ela pode ser então linear e quadrática e pode ter outros níveis, como cúbica, quártica e assim sucessivamente. O que nós iremos abordar aqui é uma regressão linear e uma regressão quadrática apenas. Devem ser atendidos os pressupostos de independência, homogeneidade e normalidade dos resíduos. Essa análise também precisa que nós testemos antes, justamente, se estes pressupostos foram atendidos, para posteriormente interpretar o resultado. No caso da regressão, nós sempre testamos duas hipóteses, e baseado nisso, nós testamos justamente essa análise de regressão que o H0 significa onde o coeficiente angular, que é aquele beta 1 da equação que vai determinar o ângulo da reta, se ele é igual a zero ou se é diferente de zero. O que nós desejamos é uma significância desse coeficiente angular, porque significa que a nossa reta tem alguma inclinação. Então, se nós ficarmos com a hipótese alternativa, nós concluímos que a nossa regressão ela tem uma inclinação que pode ser para cima ou para baixo. Nas situações, então, onde os níveis dos tratamentos são igualmente espaçados, pode ser decomposto por meio de polinômios ortogonais. O que, primeiramente, nós precisamos entender o que são tratamentos ou fatores igualmente espaçados. Quando nós temos, por exemplo, tratamentos onde são fornecidos 0%, 10%, 20%, 30%, nós temos um espaçamento numérico de 10 em 10. O primeiro tratamento é 0, o segundo tratamento é 10, o terceiro tratamento é 20. Então, nós temos um espaçamento de 10 em 10. E isso significa igualmente espaçados. Se nós tivermos essa situação, nós podemos utilizar uma análise chamada polinômios ortogonais, que não será abordado nesse vídeo. Caso no... Próximo e última definição. Se nós testarmos as duas regressões, linear e quadrática, e ambas forem significativas, nós sempre devemos escolher a regressão de maior grau. Nesse caso, a quadrática. Então, eu vou mostrar para vocês no exemplo mais adiante que justamente se isso acontecer, nós ficaremos sempre com a regressão de maior grau, que é ela que tem prioridade. Vantagem dessa análise, então, permite quantificar, né, a relação entre x e y. Eu consigo transformar essa relação numa escala numérica e eu consigo medir esse grau de relação por meio do nosso coeficiente angular. E, por fim, desvantagens significa que quanto mais variáveis independentes nós adicionamos no modelo, nós podemos gerar uma equação que nós chamamos de hiperparametrizada. O que significa isso? É uma equação com vários parâmetros, com vários efeitos, e com isso pode gerar o que nós chamamos de overfitting, que é um superajuste, que significa que essa regressão ela só é aplicada a aquele conjunto de dados. Caso eu teste isso em outra realidade, provavelmente isso não vai acontecer, o mesmo resultado não vai ser esperado, porque houve um superajuste baseado naquele banco de dados utilizado. Então, a nossa situação experimental que será utilizado neste vídeo é a situação experimental onde foram testados 4 tratamentos. O tratamento 0% de inclusão de farelo de soja em substituição da ração, 7% de inclusão de farelo de soja, 15% e 25%. Então, nós temos a nossa variável resposta, que é conversão alimentar, onde foi medido o consumo
em relação aos pesos, ao ganho de peso dos animais. Então, nós temos a variável y é conversão alimentar e a variável x são os níveis de inclusão deste farelo de soja na alimentação desses suínos da raça Duroc. Quando você fala em uma regressão linear, nós sempre estamos falando dessa seguinte equação, onde y é a nossa variável dependente, beta zero é o nosso intercepto, nesse caso é onde a reta cruza o eixo y quando x é igual a zero. Neste experimento, significa que quando eu não forneço nada de farelo de soja, qual é a conversão alimentar destes animais? Ou seja, quando x é igual a zero, quanto que eu tenho de conversão alimentar, que é o meu y, neste experimento. Então, o beta zero é justamente essa informação, e o beta 1 é a inclinação dessa nossa reta. Ela pode ter uma inclinação ascendente, um beta 1 maior do que zero, ou uma inclinação descendente, onde o nosso beta 1 é menor do que zero. Já uma regressão quadrática, por fim, ela utiliza desse artifício da regressão no qual nós utilizamos uma equação de segundo grau, onde y, que é a variável resposta, é igual ao beta zero, que tem a mesma interpretação biológica do beta zero da regressão linear, e, porém, nós temos dois parâmetros, no caso, sobre a nossa reta, né? Nesse caso, na regressão quadrática, nós temos três parâmetros, beta zero, beta 1 e beta 2. Mas pensando do ponto de vista da nossa reta, nós temos dois parâmetros. O beta 1, que é o coeficiente angular da primeira parte da nossa parábola, e o beta 2, que é a segunda parte da nossa parábola. Sempre lembrando que o produto de uma equação de segundo grau é o que nós chamamos de parábola, e essa parábola ela pode estar com a concavidade para cima, e com isso nós teremos um ponto de mínimo, ou com a concavidade para baixo, e com isso nós teremos um ponto de máximo. Por que que é importante nós entendermos o comportamento dos dados? Porque baseado na concavidade dessa parábola, nós podemos achar o que nós chamamos de vértice da parábola. O que que significa isso? É o ponto no qual a nossa parábola muda de sinal. Então, se eu tenho uma concavidade para cima, a primeira parte da minha parábola é descendente. E a partir de um determinado ponto, essa parábola ela começa a se voltar para cima e começa a ser ascendente. Então, esse ponto onde o vértice significa que é o ponto onde a minha equação ela muda o sinal, onde eu vou ter um, um aumento ou um decréscimo, dependendo do comportamento da nossa parábola, e isso nós chamamos de vértice. E determinar o vértice significa determinar o ponto de máximo ou ponto de mínimo. Sempre relembrando, se eu tenho uma parábola com a concavidade para cima, nós temos um ponto de mínimo. Se eu tenho uma concavidade para baixo, um ponto de máximo. E nós podemos então calcular esse ponto de máximo ou mínimo, utilizando justamente os parâmetros da regressão quadrática. Se nós aplicarmos essa equação, onde o beta 1 é dividido por duas vezes o beta 2, nós encontramos justamente o vértice dessa parábola que representa o nosso ponto de máximo ou ponto de mínimo. Vale lembrar que, neste exemplo, nós estamos usando o exemplo da variável conversão alimentar. Neste caso, quanto menor for a conversão alimentar, melhor é o resultado. Então, o que nós buscamos neste caso é o ponto de mínimo. É justamente o ponto onde eu vou incluir o máximo valor de x, que é o farelo de soja, que me possibilite o menor valor de y, que é a conversão alimentar. E com isso nós buscamos, então, o ponto de mínimo dessa equação para poder estimar o quanto que eu preciso fornecer de farelo de soja para ter a menor conversão alimentar. Pensando, então, nessa situação experimental, onde eu tenho essa tabela, nós precisamos, então, tabular esses dados. E com isso, nós vamos para a última planilha deste vídeo, que é justamente como que eu tabulo esses dados para análise de regressão. Como na regressão nós temos apenas duas variáveis, que é a variável y e a variável x,
Na hora de eu tabular os dados, nós precisamos então colocar em duas colunas, uma para a variável x e outra para a variável y. Então, ao passar os valores dessa tabela, o resultado que nós temos da nossa base de dados é a seguinte, onde nós temos aí um total de 32 observações para 4 tratamentos, né? Tratamento 0, o 7, o 15 e o 25. Então, esta é a forma que nós devemos tabular o nosso conjunto de dados para uma análise de regressão. Visto essa primeira parte do vídeo, agora nós iremos passar para a nossa análise lá no programa estatístico. Até mais. Voltando então agora ao nosso programa estatístico, nós iremos nos direcionar para a seguinte análise, chamada aqui em cima, né? Nós podemos navegar e nos direcionamos à análise de regressão. Ao clicar na aba, então, análise de regressão, no canto superior direito vocês têm as instruções de como funciona o passo a passo, mas inicialmente, então, nós precisamos buscar o arquivo para análise. Qual arquivo? Aquele que eu acabei de apresentar na primeira etapa ou aquele que vocês elaboraram no computador de vocês. Iremos então procurar, no caso, o meu arquivo se chama regressão, eu vou importar isso. Conforme eu mencionei agora, mostrei agora há pouco no vídeo, o meu arquivo de dados que eu vou utilizar para análise está na minha terceira planilha. Então, ou eu posso digitar a opção 3, o número 3 aqui, ou eu posso modificar aqui com as setinhas para cima ou para baixo. Então, nesse caso, para mim, está na planilha 3. O meu arquivo está no formato XLSX. Talvez se vocês não tiverem o Excel mais avançado, o XLS teria que marcar a opção XLS, caso vocês ainda usem a extensão .xls, dependendo do Windows de vocês e do Office que vocês usam. Então, após definido isso, clico em importar. Ao importar, ele já leu as variáveis que estão lá no meu arquivo em Excel. Porém, nós precisamos definir agora qual é a minha variável resposta e qual é a minha variável explicativa. A minha variável resposta, no caso, o y da equação, se chama conversão alimentar. Então, eu vou trocar para conversão. E a variável explicativa, que tenta explicar a conversão alimentar, é a inclusão de farelo de soja, que lá no meu arquivo em Excel se chamava tratamento. Com isso, ao selecionar corretamente a nossa, as nossas variáveis, automaticamente já foi calculada a correlação de Pearson. Então, nós temos uma análise de correlação entre conversão alimentar e tratamento de 0,3, 0,30, arredondando esses números todos. E logo abaixo vocês têm a interpretação disso. Então, uma correlação de 0,30, nós podemos dizer que é uma análise de correlação fraca. Então, nós temos uma correlação fraca, mas por que isso pode estar acontecendo? Porque tudo vai depender do comportamento dos nossos dados. Porque essa análise de correlação de Pearson, ela é mais indicada para justamente para dados que têm um comportamento mais linear. Talvez isso não esteja acontecendo no nosso conjunto de dados. Lembre que nós precisamos primeiro testar qual regressão foi significativa, né? Porém, isso pode ser um indício que talvez os nossos dados não sejam uma reta, mas independente é uma correlação positiva, onde significa que, à medida que eu aumento o farelo de soja, eu posso estar aumentando a conversão alimentar. Neste caso, não seria benéfico, né? Porque a conversão, quanto menor, melhor. Visto isso, nós podemos então vir para a análise de pressupostos, conforme eu mencionei para vocês na primeira parte do vídeo. Então, esses pressupostos, eles precisam ser atendidos. Quais são eles? De normalidade dos resíduos, onde o que nós buscamos é um p-valor maior do que 0,5. Então, quando o p-valor da análise for maior do que 0,05, nós concluímos que os resíduos têm distribuição normal. E quando a gente olha, quando nós olhamos o p-valor da análise do nosso conjunto de dados, o nosso p-valor foi de 0,055. 0,055
é maior do que 0,05, logo nós concluímos que os nossos resíduos têm distribuição normal. E, por fim, o segundo pressuposto é a homogeneidade de variâncias. Mesma interpretação. Se o p-valor for maior do que 0,05, nós assumimos que as nossas variâncias são homogêneas. E, neste caso, o nosso p-valor foi de 0,07. 0,07 é maior do que 0,05, logo, assumimos que as variâncias são homogêneas. Neste vídeo não será abordado a análise gráfica dessas pressuposições, mas cada um destes gráficos nos representam uma das pressuposições da análise de variância que nós precisamos entender, porém, isso vai ser abordado num vídeo que será apresentado na sequência ou estará disponível para vocês na trilha do YouTube. Vindo para a parte de medidas de influência, nós temos o valor observado no experimento e o valor estimado pela reta de regressão. Então, nós temos onde o valor observado é de 3,66, o valor que a reta estimada, dada por aquela equação que eu apresentei anteriormente, foi de 3,01. A diferença entre o observado, que é aquilo que foi coletado no experimento, e o quanto a reta estimou, é o que nós chamamos de resíduo, que é o observado menos o estimado. Então, essa diferença deu uma diferença de 0,59. Então, isso nós chamamos de resíduo. E são esses resíduos que são testados nas pressuposições que nós conversamos anteriormente. Porém, novamente, não iremos falar nesse vídeo sobre análise de resíduo por enquanto. Agora sim, vindo para o quadro de ANOVA, aí nós, como as pressuposições foram atendidas, nós podemos interpretar a análise de regressão. Inicialmente, nós podemos ver o seguinte, certo? Primeiro, nós podemos assumir, baseado na análise de variância, que houve diferença entre a conversão alimentar entre as médias dos tratamentos. Só que eu não consigo medir essa relação, eu só sei que há diferença estatística do tratamento 0 para o 7 e assim sucessivamente. Onde que nós vamos ter a associação numérica, essa relação numérica entre x e y? No quadro abaixo, onde nós temos justamente os parâmetros da nossa regressão. Então, nós temos, primeiramente, né, nós temos aqui o intercepto, que é o nosso beta 0, e o x, que seria o nosso x1, que é o nosso beta 1. Então, estes valores aqui são os valores justamente do nosso intercepto e o nosso coeficiente angular de 3,06 e de mais 0,02. O que significa isso? Que quando eu não forneço nada de farelo de soja, lembrem, o beta zero ele é o ponto onde a nossa reta cruza o eixo y quando x é igual a zero. Logo, quando eu não forneço nada de farelo de soja, a minha conversão alimentar é de 3,06. Pois bem, nós podemos ver que a regressão linear foi significativa. No entanto, nós precisamos testar também a regressão quadrática. E como que eu faço isso? Mexendo aqui, ó, no grau do polinômio. É aqui que vocês, então, irão definir se vocês querem analisar uma regressão linear ou se vocês querem analisar uma regressão quadrática. Eu posso digitar o número 2 e automaticamente, ou eu posso mexer aqui nas setas. Então, ao testar uma regressão quadrática, nós podemos ver que a regressão quadrática também foi significativa. Percebam que este asterisco está relacionado com a significância. Então, este p-valor, se ele for menor do que 0,05, nós assumimos que a regressão ela é significativa, certo? Que os nossos parâmetros são diferentes de zero. Então, isso aqui é altamente significativo, isso aqui é altamente significativo e isso aqui é altamente significativo. O que significa esses números, pessoal? Isso aqui é 8,03 vezes 10 na menos 9. Então, significa que eu tenho 9 zeros à esquerda, seria um valor de
0,0000099 antes do valor de 8,03. Então, nós temos aí um valor muito baixo, 0,8, 8,3 vezes 10 na menos 9. Então, é um valor bem pequeno. E esse valor é menor do que 0,05. Então, isso é altamente significativo. Então, nós podemos observar que a regressão quadrática ela também foi significativa. E conforme nós vimos anteriormente, quem manda é a regressão de maior grau. Logo, significa que a regressão quadrática é a regressão escolhida para nós interpretarmos os resultados. Visto isso, o que nós temos são os seguintes parâmetros. Este é o beta zero, 3,54. Este é o nosso beta 1, menos 0,015 e mais 0,007. O que significa isso? Então, a primeira parte da minha equação, ela é descendente, ou seja, a primeira parte da minha parábola desce e a segunda parte da minha parábola sobe. Então, significa que eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima. Como que eu posso ver isso? Eu já volto nessa aba, eu vou para a aba Gráficos. Quando a gente olha para o comportamento dos dados, é justamente o que eu estou mostrando para vocês. Ó. Nós temos uma primeira parte decrescente da nossa parábola e a segunda parte ela é crescente. Então, significa que essa inclinação decrescente representa o nosso beta 1 e essa segunda parte crescente representa o nosso beta 2, que é justamente menos 0,015 é a parte decrescente e mais 0,07 é a parte crescente da parábola. E por fim, então, visto que a regressão quadrática foi significativa, nós podemos obter o que nós chamamos de R quadrado. O R quadrado é o coeficiente de determinação. É o quanto que a inclusão do farelo de soja explica a conversão alimentar desses animais. Neste caso, o R quadrado foi de 72%, arredondando, né? O que significa? Que a diferença entre os tratamentos, 72%, é explicada pela inclusão do farelo de soja. E o restante que falta, no caso de 28% vai ser explicado por outras causas de variação que nós não conhecemos, ou que talvez conhecemos, porém não medimos no experimento, que vai estar associado ao nosso erro experimental. Então, 78% é explicado pela inclusão do farelo de soja e o restante 28% é explicado por outras causas desconhecidas. O que nós podemos ver, e para encerrar essa parte nessa aba, se eu voltar para a regressão linear, que a gente pode observar que o R quadrado ele cai muito, ó. Ele cai para 0,9%. Na verdade, 8,9%. E quando eu vou para o R quadrado da quadrática, vai para 72%. Então, o R quadrado, na regressão, ele nos mostra o ajuste do modelo. Quanto maior for o R quadrado, melhor é o ajuste. O que significa o ajuste? Talvez graficamente fique melhor demonstrar. O ajuste representa justamente o ponto pelo qual a nossa reta estimada, que é o vermelho deste gráfico, consegue explicar o comportamento dos nossos valores observados, que são as bolinhas deste gráfico. Quando eu baixo para uma linear, para uma regressão linear, a gente pode ver que essa reta estimada ela não consegue capturar esses pontos aqui embaixo, porque está muito distante. Isso é o ajuste. E quando eu passo para uma quadrática, nós podemos observar que ela consegue passar mais próximo dos meus pontos observados. Então, quanto mais próximo a minha reta estimada, que é o que está dado em vermelho, que é dada por esta equação aqui, passar próxima dos meus pontos, maior vai ser o nosso coeficiente de determinação. Maior vai ser o nosso R quadrado.
Então, na análise de regressão, o R quadrado é um parâmetro muito útil para a gente avaliar se o modelo está ou não conseguindo mostrar o comportamento do nosso conjunto de dados. Quanto maior o R quadrado, mais o modelo consegue explicar o ajuste dessa reta em relação aos valores observados. E por fim, quando eu me direciono na mesma aba que eu estava anteriormente, que é a aba Gráficos, nós temos justamente o seguinte: nós temos os valores observados para o tratamento 0, os valores observados para o tratamento 7, para o 15 e para o 25. Nós podemos observar que justamente à medida que eu vou adicionando farelo de soja, quando eu passo de 0 para 7, nós temos uma inclinação descendente. O quanto que nós estamos decrescendo nessa conversão é dada por este parâmetro aqui, que é o beta 1. Então, quando eu passo de 0% para X%, aqui quando eu vou aumentando os valores de X, nós estamos saindo de 0 e nos direcionando para a direita, nós estamos decrescendo, ou seja, diminuindo a conversão alimentar em menos 0,15. Eu estou melhorando o desempenho, porque a conversão, quanto menor, melhor. Só que chega um ponto que acontece o contrário. Se eu passar daquele ponto, nós estamos agora aumentando a conversão alimentar, ou seja, estaremos perdendo desempenho. E o quanto que eu perco de desempenho é dado pelo nosso beta 2, que a partir do nosso ponto de vértice, eu começo a aumentar a conversão alimentar em 0,007, ou seja, eu estou piorando o desempenho desses animais. Com isso, significa que encontrar esse vértice dessa parábola representa encontrar o ponto de máxima inclusão de farelo de soja que me possibilite o mínimo valor de conversão alimentar, que é justamente o que nós buscamos nesse experimento. É o ponto onde eu consigo fornecer o valor máximo de x com o valor mínimo de y. Então, usando a equação que foi apresentada na parte inicial do vídeo, onde eu relaciono o beta 1 com o beta 2, então nós conseguimos obter este ponto de vértice. E o valor deste resultado é o meu ponto de máximo ou o meu ponto de mínimo. Ok? Com isso, por fim, vocês podem alterar o gráfico, mexendo no eixo Y, por exemplo, colocar aqui 0,20, talvez. Percebam que já mudou aqui. Nós podemos mexer no título do eixo Y, no título do X, e nós podemos também mudar a escala, né? Se eu quiser, por exemplo, ir de 1 em 1 na escala do eixo Y, onde eu tenho 0%, 1%, 2, 3, 4 até 25, que é o máximo que eu forneci nesse experimento, vocês também podem. E olhando assim agora, nós podemos ver que, à medida que nós vamos incluindo farelo de soja, nós estamos decrescendo a conversão alimentar, e aí vocês podem baixar esse gráfico, editá-lo, baixá-lo e, por consequência, interpretar os resultados da nossa análise de regressão. Era isso então nesse vídeo, pessoal. Qualquer dúvida, até mais, conversamos e vamos vendo sobre. Então era isso, pessoal. Encerramos aqui este vídeo falando sobre correlação e regressão.